Santo Espírito, nós estamos aqui reunidos para te adorar e para te louvar e exaltar, Jesus. Esse culto não é para nós, essa reunião não é sobre nós, é tudo sobre o Senhor. Tu és o centro deste lugar. Os nossos lábios te adoram, nosso coração te deseja, tem sede de ti, anseia por ti. Espírito Santo, intercede por nós através dos gemidos inexprimíveis, aquilo que os meus lábios não sabem dizer, aquilo que me falta no meu vocabulário, palavras que não estão no meu coração, que eu não consigo expressar. Se una comigo, minha irmã, se una comigo, meu irmão, peça, Espírito Santo, leva as minhas lágrimas até o meu Criador. Espírito Santo, leva as minhas palavras até o meu Criador. Oh, Elohim, se eu estou aqui, é porque tu quis. Se você está aqui, é porque o Criador quis. É a vontade de Deus, é a vontade de Deus que você estivesse aqui nesta noite. Não perca este momento, não perca esta oportunidade. Espírito Santo de Deus, leva a nossa adoração, leva, Espírito Santo de Deus, o nosso clamor. Estamos esperando a tua volta, essa é a nossa esperança, essa é a nossa esperança, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele foi preparar lugar, tem um lugar para você preparado, tem um lugar para você preparado, tem um lugar para você preparado. Ele é fiel, fiel naquele que prometeu, fiel naquele que prometeu. Ele me chore. Oh, aleluia, aleluia. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, que Jesus está voltando, o Rei dos Reis está voltando. Então me ensina, Senhor, a fazer a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Eu não quero ser guiado pelas minhas vontades, eu não quero ser guiado pelos meus desejos, eu não quero ser guiado pelas minhas cobiças, eu não quero ser guiado pelo orgulho, eu não quero ser guiado pela vaidade, eu quero ser guiado pelo teu Espírito. E só aqueles que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito. Eu quero nascer de novo, eu quero nascer todos os dias, eu quero morrer para mim mesmo, eu quero nascer para te adorar, para te louvar, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Me ensina a fazer com a vontade, Senhor. Você pode vir, você pode fazer esse pedido para Ele. Era um pedido de Davi, era dos pedidos, se você for ler Salmo,
também quer. Diga, Jesus. Diga mais forte. Diga comigo, Jesus. Eu vim nessa noite aprender a fazer a tua vontade. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Tua presença é real aqui neste lugar. Boa noite. Boa noite. A paz está no coração de todos o que conhecem Jesus. Pode se assentar. Shalom para todos, paz para todos. Você que tem sua Bíblia, abra no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, sem demais delonga, quero entregar esse recado de Deus, uma ministração, uma mensagem que vai nos alertar, nos instruir a fazer a vontade do nosso Criador. Amém? Esse é o seu maior desejo? Cuidado, eu estou trabalhando uma mensagem que o Senhor me revelou através de uma leitura de um livro a respeito dos nossos desejos. Eu sabia que Deus, Ele permite realizarmos desejos. Você deseja algo, eu desejo algo, Ele permite realizarmos desejos contra a vontade dEle. Ele deixa, Ele permite. Só que há uma grande consequência quando realizamos a nossa vontade. Então, um dia, não sei quando, peço que Deus ilumine o meu entendimento mais, mas tem muita passagem bíblica que Deus permite a pessoa fazer segundo o seu desejo. Uma delas é Balaão. Os príncipes de Moabe veio e ele disse: não vou. Depois dos príncipes de Moabe retorna, diz a palavra que vem príncipes mais de alto escalão, de alto nível. Ele vai lá novamente falar com Deus, algo que Deus já tinha dito que não. A gente tem esse hábito, né? Esse costume, é algo que está no coração, não faz, não é assim, não é desse jeito, mas nós insistimos ainda de, será se Deus não mudou de ideia? Será se a resposta de Deus não vai ser diferente agora? E Deus vai lá e diz novamente, pode ir, vai com eles. Mudou, né? É tudo que a gente gostaria, né? Um filho que quando vai no pai, deixa eu sair. Não vai. Volta mais tarde lá, insiste, pai, deixa eu ir, sair. Vai, menino. É tudo que o filho queria o quê? Ouvir. Eu lembro quando eu era criança, quando eu persistia em algo com minha mãe, que era algo que ela já tinha dito não, mas por tanta incômodo e perturbação, ela dizia: vai, meu filho. Muitas das vezes era para jogar bola na quadra, muitas vezes naquele dia eu me machucava, caía, muitas vezes eu brigava e apanhava, muitas vezes eu caía de bicicleta. É para outro dia essa mensagem. Abrindo todos? 1 Samuel capítulo 17, versículo 12. Todos nós conhecemos a história de Davi. Se eu te perguntar qual é a história de Davi que você lembra, de manhã todos acertaram. Qual é a história de Davi que você lembra? Que matou gigante, né? Golias. Já vem logo à memória que o Golias, o gigante filisteu da cidade de Gate, ele venceu Golias e ficou registrado essa história na Bíblia
nós vamos estudá-la. Amém? Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Licença, tá? Voltou? Não? E agora? Entendeu? E agora? Não, você desligou. Até TV de 60 polegadas está vindo aí, né? Amém? Só ter paciência, né? 1 Samuel capítulo 17, versículo 12. Mas você sabe qual foi a real missão de Davi ir naquele campo de batalha? Qual foi a real missão de Davi ter ido até o arraial aonde estava esse filisteu? Nós vamos aprender isso nessa noite, amém? Veja comigo, o versículo 12 diz assim: Davi era filho de um homem efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se 3 filhos mais velhos de Jessé, seguiram a Saul a guerra, e eram nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, o terceiro Samá, e Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Já quero te chamar a atenção nesse versículo 15. Davi, ele tinha um emprego. Ele era tocador de harpa para o rei. O rei um dia desobedeceu a palavra de Deus. Você pode ler isso no capítulo 16, fica a lição para a sua casa. Ele desobedece a palavra de Deus, o Espírito do Senhor é retirado dele. E vem um espírito de perturbação, de tormento. Isso quem diz é a palavra de Deus. O Senhor enviou um espírito de tormento. Alguém deu uma ideia: rei, por que o Senhor não chama alguém para tocar algo? E quando o Senhor estiver tormentado, perturbado, alguém toque e esse espírito vai embora. Ele gostou da ideia. Outro que estava do lado do rei, o conselheiro, disse assim: meu rei, eu conheço um menino, filho de Jessé, sisudo em palavra, valente de guerra, tinha várias características, toca muito bem. Alguém lembra o instrumento? Harpa. Toca muito bem. O rei mandou chamar. Depois você vai ler no capítulo 16 que o rei queria que o pai deixasse Davi ali. Quer ver? Olha, para não ficar somente na minha palavra. 19 do capítulo 16. Coloca rapidinho. 19 do capítulo 16. Então Saul enviou o mensageiro a Jessé, dizendo: envie-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e odre de vinho, e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul, esteve perante ele e o amou muito, e foi o que? Seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixar estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Pode voltar. Só que o Jessé deu uma ordem para Davi: olha, ele pode ir, mas ele tem que continuar com a sua responsabilidade, que é cuidar de ovelhas. Às vezes é igual o pai: mãe, eu quero
trabalhar, quero ter um dinheirinho, quero ter uma renda. O pai diz: olha, eu vou até permitir você trabalhar, mas você vai continuar o quê? Estudando. Vou até permitir você ter essas atividades, mas você vai continuar com a responsabilidade de estudar. Se as notas abaixarem, eu não permito mais, porque o teu compromisso é de estudar. Eu e você temos o compromisso de um trabalho. Você trabalha, muitos que estão aqui trabalham. Assim como Davi, eu e você jamais pode deixar dessa responsabilidade de cuidar das ovelhas. Você pai, você mãe, os seus filhos são ovelhas de Jesus. Eu e você, tem uma minha pequena, nós não vamos dar cabo a Deus por eles serem bons cidadãos. Não é isso que Ele vai nos cobrar. Claro que é desejo de Deus que eles se tornem homens retos, honestos, íntegros, dignos, mas não é isso que Ele vai nos cobrar. Porque a sua criação, de fato, foi para que o homem andasse retamente. Já é o projeto de Deus. O que Ele vai cobrar de mim e de você é se eu e você fez com que Ele, nossos filhos, conheça a Ele, sirva a Ele de todo o coração. Está escrito em Deuteronômio: inculcarás a lei do Senhor nos filhos, ao levantar, ao caminho, ao se assentar na mesa, em tudo. Outro tempo atrás eu falei que os homens bombas desde criança já são o quê? Inculcados, que eles vão crescer, que eles não eram uma criança, era um homem, e que Alá contava com eles, e que eles iriam crescer, se tornar um homem bomba e vão explodir, fazendo a vontade de quem? No pensamento deles, de Deus. Uma grande recompensa de 300 virgens no céu. Estudem, pode ir para o Google. É um dos ensinamentos daquele povo palestino. E aquela criança cresce determinada ao quê? A morrer. Então você pai, você mãe, tem o seu trabalho. Você vai, você volta, mas nunca deixe a responsabilidade de apacentar as ovelhas do seu pai. Jamais. Ensine, e o maior ensinamento é com palavras, é com exemplo. Meu irmão, se não for com exemplo, as palavras que saem da tua boca, eles não ouvem. Se não for com exemplo, as palavras que saem dos nossos lábios, eles não ouvem. A senhora fala, o senhor fala, mas faz totalmente o quê? Diferente. O senhor diz, a senhora diz, mas porque que infelizmente, eu vou te chamar, para o meu caso, existem tantos filhos de pastores perturbados, filhos de obreiros perturbados. É porque o ataque do diabo para destruir a vida de um pastor é grande, sim, mas muitos dos filhos de esposas, a decepção é: meu marido não é aquele que está em cima do altar. De dentro para fora ele é totalmente o quê? Diferente. Ele não tem tempo para os filhos, ele não tem tempo para a esposa, ele não tem tempo para a família. O Senhor nos deu trabalho. Davi tinha sua função, mas ele ia e voltava e nunca deixou a responsabilidade de apacentar o quê? As ovelhas de seu pai. Que seja assim
Eu e você estamos no mesmo barco, meu irmão. Estou dizendo que eu sou o melhor pai do que você, não, eu ainda estou na caminhada. Eu tenho mais para aprender com você, que já é pai e mãe. Então, precisamos, tomar muito cuidado. Você marido, você esposa, tem o seu trabalho? Tem, mas não esqueça da sua família, dos cuidados. Uma ovelha, ela precisa ser cuidada. Vamos dar continuidade. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã, e à tarde apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para os teus irmãos uma éfa deste grão tostado, e este 10 pães, e corre e leva-os ao arraial a teus irmãos. Jessé, olha para mim, chama Davi. Davi, vem aqui. Foi, meu pai? Você vai pegar essa éfa de tostado de grão de trigo, vai levar para os seus irmãos. Esses pão aqui, você também vai levar para os seus irmãos lá no arraial, lá na batalha. Já estão lá 40 dias, eu não estou sabendo nem notícia. Eu quero que você vá lá, veja se está tudo bem com eles. Veja se está tudo bem com eles. Então, a ordem de Jessé era levar pão, levar alimento. Meu querido, eu e você recebemos essa mesma ordem do Senhor: levar o pão da vida. Jesus é o pão. Nós não fomos chamados, Davi não foi levado para aquele arraial para matar gigantes. Davi não foi enviado para aquele arraial para matar gigante. O gigante apareceu, o gigante surgiu, o desafio surgiu, sempre vai surgir. Mas a real missão, direção de Jessé: leva esse pão, leva esse alimento, veja como os seus irmãos estão. A nossa real fundamento de estarmos aqui hoje, reunidos como Cristo, cristãos em Cristo Jesus, não é somente, meu irmão, conquistar carro, conquistar casa, conquistar empresa, ter uma vida bem sucedida. Não é somente isso, mas sim, meu irmão, servir uns aos outros, ajudar uns aos outros. E vai além. A Bíblia nos ensina a honrar uns aos outros, respeitar uns aos outros. A missão de Davi, o pai chama: vai lá, Davi, leva o pão, leva o alimento. Aonde que eles estavam? No arraial, no campo de batalha. Meu irmão, tem irmãos nossos aqui que estão em batalha. Não vou nem pedir para você levantar a mão, senão muitos levantam: pastor, eu estou numa guerra, eu estou numa batalha, eu estou numa luta. Só que quem planta, colhe. Quando os seus irmãos estão em luta, estão em batalha, estão em guerra, você leva o pão? Você leva o alimento? Eu e você devemos levar o alimento. Mas muitas vezes nós vemos pessoas dizendo assim: luta, guerra, batalha, já basta o quê? A minha. Infelizmente já vi infelizes que se dizem pastores, de olhar para a cara da pessoa e dizer, a pessoa dizer assim: pastor, eu quero falar com o senhor. E a pessoa fala assim: não, irmão, você vai vir trazer mais problema para mim. Você acredita que uma pessoa dessa teve capacidade de dizer isso? Você já vem trazer mais problema para mim? Ué, meu irmãozinho, então sai dessa função. Olha que tristeza, pastor, de dificuldade já basta a mim, de problema só basta a mim. Jesus nos chama, meu irmão. Jesus nos chama para levar o pão. Quando ele diz em Mateus 28, 29, se eu não me engano, ele diz: ide fazer discípulos. Eu e você somos discípulos de Jesus, ou pelo menos deveríamos ser. Ele diz que discípulo é aquele que obedece a sua palavra.
Amém? Coloca aí quem está com a Bíblia. Fica aí, você pode ficar aí. Mateus 28, 29. Vê se eu estou certo. Eu sei que estou errado, mas vamos ver se eu estou certo. Mateus 28, 29. Bugou. Hã? É o quê? 28, 28? É 28, você está no 27. 28, 29. Não tem capítulo 28? Então estou errado. Versículo 29. 28, 19? E de fazer discípulos? Eu confundi 18, 19. 18, 19? 28, 19. Ele disse que não tinha 28. Capítulo 28. 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esse guardar é praticar. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. É isso. Ensinando a praticar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Sexta-feira estudamos aqui uma mensagem que Deus deu uma ordem a Saul. Saul não cumpriu ela por inteira. Era para ele ter matado todos, até mesmo o rei Agag. Ele deixou algumas ovelhas e deixou o rei Agag vivo. Só que quando o profeta Samuel chegou, o rei Saul falou: executei a palavra do Senhor. Só que ele não tinha praticado toda. Deus veio com juízo sobre a vida de Saul. Disse: porque transgredistes, porque desprezastes, porque não cumpristes a minha palavra, eu te desprezo, eu te rejeito. Mas ele matou milhares de pessoas, ele matou milhares de animais, ele matou milhares, mas ele não matou um homem. Ele não matou algumas juntas de boi e cordeiro, que na fala dele era para sacrificar quem? Ao Senhor. Meu irmão, 99,99 é 100%. Eu não estou jogando a responsabilidade, meu irmão, entenda isso. É que eu e você, nós não podemos nos acomodar. Com Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Eu não estou dizendo que eu pratico 100% da palavra, mas se eu não me cobrar todos os dias, se eu não estiver atento aos conselhos de pessoas que estão ao meu lado, se eu não estiver ouvindo os meus líderes me ensinando, me conduzindo, se eu não estiver sensível ao Espírito Santo dizendo: olha, não é assim, não é desse jeito, não é dessa forma, faz assim, faz dessa maneira. E se eu continuar na minha soberba, no meu orgulho, dizendo: mas eu aprendi assim, mas eu fui ensinado assim, mas eu vou viver desse jeito, eu posso viver no engano. Praticando meia palavra não é praticar toda a palavra. Nós devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Volta para o nosso texto inicial. Então a missão de Davi era levar pão. Há muitos irmãos nossos que estão em batalha, meu irmão. Leve pão. Pão é o Evangelho. Pão é Jesus que veio do céu. Você tem levado pão na escola? Você tem levado pão nos seus negócios, na sua empresa? Eu sei que lá não é lugar de falar, entenda, de pregar não, mas de viver o que você poderia pregar. Pode até ser que você não vá pregar, mas viva aquilo que você poderia pregar. Chegará momentos e situações, meu irmão, que Deus cria oportunidades. Cria ou não cria? Ou só cria só para nos dar dinheiro, carro, casa? Ele não cria oportunidade para me falar do Evangelho?
Então chegará momento, então esteja aberto, chegará momento que o ambiente, a atmosfera, meu irmão, você vai se perder no tempo, porque você vai estar falando de Jesus. Você está falando do Evangelho, com sabedoria, meu irmão, tá? Com sabedoria. Leve o pão, leve o Evangelho, aplique no seu dia a dia, pratique. Versículo 19. E estava Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale de Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas ao guarda, carregou-se e partiu com Jessé, lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Davi então se levantou o quê? Cedo. Davi se levantou bem cedo e deixou as ovelhas. Quantos filhos Jessé tinha, igreja? Opa, glória a Deus, 8. Quantos foram para a guerra? Ah, pastor, se fosse com maçã eu entendia, mas com laranja eu conseguiria fazer essa subtração. Então eram 5 filhos, 3 foi para a guerra, sobrou 5. Tira Davi. Tira o Davi, sobra quanto? Sobra 4. Então tinha mais 4 filhos que ficaram onde? Em casa. Já viu aquela expressão? Só manda eu fazer as coisas? Tudo é eu, só manda eu. Davi podia ter essa expressão. Pai, por que o senhor não manda outro? Eu estou cuidando dessas ovelhas. Pai, por que o senhor não pede outro para ir para o arraial? Pai, por que meu irmão, era uma distância aproximadamente mais de 30 quilômetros. Então, ele poderia, pai, por que o senhor não enviou outro? Tem mais 4. Não. Ele sim, senhor. Diz aí claramente no versículo 20 que ele obedece aquilo que o Senhor lhe ordenou. Jessé ordenou, ele obedeceu. Ele acorda de manhã bem cedo, ele pega as ovelhas e deixa com o responsável. Ele poderia muito bem dizer: há mais 4 irmãos meus, eles que se viram com essas ovelhas. Sim ou não? Você poderia muito bem dizer assim, às vezes some uma ovelhinha daqui do nosso abrisco e dizer: o pastor que se vira, ele que vai atrás. Eu não sou pastor da igreja, eu não tenho que me preocupar com quem pessoas que vêm e vão. É o pastor que tem que ir atrás. Esse é o pensamento, infelizmente, de muitos. Triste isso. Porque não é sobre ovelhas aqui em si, mas sim sobre amar o meu próximo, sobre cuidar do meu irmão. Nós estudamos domingo passado que aquele que não morre, que não tem coisa maior do que morrer pelo seu irmão. Cadê as mães? Mãe, vamos ver, não precisa levantar a mão, mas balança a cabeça. Se o teu filho precisasse de um transplante de coração, você daria? Cadê as mães? Daria? E para um traficante? Uma prostituta? Um viciado? É algo que nos choca, por ver o quanto nós somos muitas vezes egoístas para os nossos, mas para os dos outros. Então Davi tinha mais 4 irmãos, não poderia dizer: não, aquelas ovelhas ali, meu pai, se quiser, ele já me deu uma direção, ele já me deu uma ordem, eu vou cumprir. Os outros 4 que se viram aí. A Bíblia já diz que são poucas mesmo ovelhas. 4 irmãos que ia ficar, mas não, meu irmão, porque ele tinha uma responsabilidade. E quando você é responsável, meu irmão, às vezes você é até criticado. Às vezes você, mas isso é muito certinho. Não, isso é responsabilidade.
Ah, isso é muito chato. Algumas palavras para não dizer chato. Sistemático. Né? Isso é muito sistemático. Não, é responsabilidade. Davi, com 17 anos, tinha uma responsabilidade. Ele poderia dizer: meu pai manda depois outro. Não, era a responsabilidade dele cuidar daquelas ovelhas. Antes de ir cedo, meu irmão. Até falei de manhã: genro que não acorda cedo, eu não quero. O Davi acordava cedo, mas não deixou de ser responsável. Você, meu irmão, vai acordar cedo, vai para o seu trabalho, deixa as suas ovelhinhas com o guarda de Israel. Amém? Não saia de casa sem ter apresentado a vida das tuas ovelhas, da tua família, dos teus filhos. Coloca ali as mãos, faça um ato de fé, coloca as mãos no umbral da casa, estende as mãos em direção do teu lar, ou em espírito, meu irmão. Meu Deus, eu estou saindo aqui, mas o Senhor é o que me guarda, é o que me protege. Meu filho já está na escola, minha filha está na escola, meu marido está no trabalho. Meu Deus, guarda, protege, vai colocando. Eu sei que você tem os seus afazeres, mas coloca as tuas ovelhas com o guarda. Amém? Vamos dar continuidade. E ele correu, aí 21. E os israelitas e filisteus puseram em ordem a fileira contra a fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda, da bagagem, e correu a batalha. Chegando, perguntou se os irmãos estavam o quê? Bem, ele correu para onde? Correu para onde, igreja? Para a batalha, viu? Acabei de falar isso. Irmão, às vezes nós vamos ver situações, irmãos na batalha. Irmãos na batalha. Às vezes irmãos fraternal. Às vezes o teu cunhado, a tua irmã, ou a tua cunhada e o teu irmão, às vezes discutindo, quase indo aos tapas. Mas muitas vezes a nossa mentalidade é o quê? Briga de marido e mulher? O quê? Ninguém mete? A colher. Ok. Há momentos e momentos. Quando tudo se apaziguar, entre no meio da batalha. Irmão, cunhado, senta aqui. Está certo isso. Vocês têm tudo para ser um vencedor na vida. Vocês têm tudo para ser abençoado por Deus. E aí você começa a levar o pão, o evangelho, não ficar do lado. Mas fulano tem razão de estar brincando. Não. Você é um filho de Deus, você leva paz, pacificador. Mas muito, nem quero saber. Cada um com seus problemas, cada um com suas lutas, cada um com sua guerra. Mas Davi corre para a batalha, meu irmão, corre para a luta, dizendo: como que você está? Eu disse semana retrasada, José tinha um cara, tinha tudo para ser o mais revoltado, invejado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, indo para escravo no Egito, depois preso injustamente. Lá dentro da prisão, o padeiro e o copeiro acordam tristes, angustiados, perturbados, e José olha para eles e diz assim: o que aconteceu com vocês? Por que vocês estão tristes? Mas às vezes a nossa mentalidade é: pastor, cada um tem o seu problema. Sim, todos nós temos problema, temos nossas dificuldades. A questão é: eu estou sendo o irmão que eu gostaria que viesse me ajudar? Às vezes eu alego que ninguém vem me ajudar numa batalha. Às vezes eu alego que ninguém vem me socorrer no meio de uma luta. Mas você é, porque quem planta, você tem ajudado, você tem corrido, tem alguém passando por uma situação. Às vezes você sabe que alguém tem um filho no mundo das drogas, você sabe que alguém tem um marido alcoólatra, você sabe que tem uma esposa, descontrolada, nervosa, barraqueira. Você vai até aquela pessoa e leva pão para ela. Você vai até aquela pessoa e diz:
Como que você está? Você está bem? Você quer uma oração? Davi deixou a carga que trouxe. Quer dizer, cada um de nós carrega uma carga. Eu e você carregam uma bagagem. Mas chega um momento que você deixa a sua e vai lá ver como que aquela pessoa está. E vai ver como aquela pessoa está. Versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, vinha subindo o exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Aqui eu já chamo sua atenção que nós não somos guiados por aquilo que nós vemos, aquilo que está diante dos nossos olhos. 40 dias o exército de Deus fugia porque viam aquele grande gigante. Eu chamo sempre a atenção pessoas que querem ser gerentes, pessoas que querem ser encarregados, pessoas que querem um salário de 15, 10 mil, mas quando vê a responsabilidade foge. Pessoas que querem passar no concurso público, querem ter, nossa, mas como que é bom trabalhar no servidor público, começa 8, sai 2, sai 3, sai 4, sai 5, nossa, não faz quase nada. Eu também quero, vou fazer, mas quando vê a ficha de inscrição, nossa, mas tudo isso, já foge. Às vezes a pessoa quer trabalhar naquela empresa, mas quando vê as exigências que aquela empresa pede, foge. Às vezes a pessoa quer fazer uma faculdade, mas quando vê as matérias, não, foge. Tem medo, olha lá, temiam grandemente. Meu irmão, e enquanto eu estiver fugindo de responsabilidade, enquanto eu estiver fugindo daquilo que quando eu vejo, não, isso aí eu não vou enfrentar não. Eu não vou ter recompensas grandes. Não vou ter recompensa. Davi, quando vê aquele gigante, a gente vai ler agora há pouco, versículo 25, né? E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que feriu o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem que feria este filisteu, e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quer dizer, ele ouve e aquilo desperta ele, dizendo: o que vai dar? Qual é a recompensa? A recompensa é que aquele que vencer aquele gigante vai ser isento de imposto, vai ter uma filha, vai casar com a princesa e também vai ter riqueza. Aquilo desperta. A palavra despertou o coração de Davi e a indignação, a revolta, dizendo: quem é esse incircunciso? Só que, meu irmão, eu quero chamar a sua atenção para esse finalzinho, para afrontar os exércitos do Deus vivo. Davi tinha temor. Davi tinha temor. Ele poderia ridicularizar os seus irmãos, ele poderia ridicularizar o exército, ele poderia dizer: bando de homens frouxos, já que ele tinha tanta convicção, né, que Deus ia dar a vitória, já que ele tinha tanta convicção que Deus ia entregar aquele gigante em suas mãos, ele poderia ter: bando de fracos, também não ora, não jejum, não vai na igreja, é um derrotado mesmo, é um fracassado mesmo, ele não tem temor. Amém? Tenha temor.
temor, porque essa pessoa que aos nossos olhos, aos seus olhos, essa pessoa não está enfrentando, essa pessoa ela não está tendo ousadia e coragem para enfrentar gigantes, ela continua sendo filha de Deus. Ela pode até ter parado diante de um desafio, mas não deixou de ser o quê? Filha e filho de Deus. Ela pode até não ter criado a fé, a coragem, a ousadia de enfrentar o gigante, mas continua sendo filha e filho de Deus. Faz parte do exército de Deus vivo. Ele tem temor. 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: por que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou responder conforme as primeiras palavras. Davi vai lá levar pão para os seus irmãos, perguntar como que eles estavam. Estava tudo bem. E o irmão Eliabe ainda levanta um falso testemunho contra ele, uma calúnia contra ele, uma difamação contra ele. Vai ser assim, meu irmão. Jesus nos ensinou que quando formos levarmos o Evangelho, vai ter casa que vai nos aceitar, e aquela casa que aceita o Evangelho, você vai dizer: paz esteja convosco. Mas vai ter casa que vai te rejeitar, que vai te excomungar, que vai te expulsar. Eu não quero saber de pastor na minha casa, não quero saber de crente na porta da minha casa. Sai. Jesus bata, claro que no sentido figurado, se você quiser bater os pés, bate, literalmente. Bata as plantas dos pés e vá para outra casa. Ele não manda você desistir. Ele manda você ir para outra casa. Assim também Davi se desviou-se de Eliabe. O que eu fiz eu agora? Para que tudo isso, meu irmão? O que te fiz? Se desviou, nem deu atenção. Às vezes, meu irmão, volta novamente. Você vai lá querer ajudar. A pessoa diz assim: o que você está fazendo aqui? Você é um intrometido. Você veio aqui só para saber, para depois espalhar fofoca no bairro. Às vezes você foi lá com boa intenção de ajudar, de levar uma palavra, de levar... pastor, é isso que a gente leva por ajudar as pessoas. Meu irmão, continue. Não faça com que o que as pessoas fazem mudem você. Mudem você. Você veio aqui, você só veio aqui para saber da história, para falar para a família, para falar para o fulano, para espalhar no bairro. Não, meu irmão, se você foi lá para falar de Cristo, para ajudar, para aconselhar. Davi foi levar o Evangelho. Meu irmão, eu lembro, os meses passados, eu cheguei num num estabelecimento, entreguei a revista. O cara falou: você é pastor? Eu falei: sou pastor do ladrão. Do ladrão? Falei: tem muitos ladrões, vão tudo para o inferno se não se arrepender. Eles já estão muitos lá. Se não se arrepender, vão tudo para o quinto dos infernos. Ele já... Mas ficou assim, aí eu fui, entreguei, evangelizei. Ele ficou provocando. Mas eu não vou não quero não. Ok, peguei tudo. Outros pegaram, perceberam. É assim, meu irmão. Você vai levar lá o Evangelho, você vai levar a palavra, a pessoa te escorraça, te excomunga, mas você não vai parar de levar o Evangelho.
Se você for ler a história de Paulo, ele chegava numa cidade, ele era apedrejado, ele foi arrastado para fora daquela cidade, sabe o que ele fez? Virou as costas e foi embora. Levantou de novo e entrou dentro daquela cidade, mesmo depois de ter sido apedrejado. Mesmo depois de ser, porque ele foi chamado para levar o pão, fomos chamados para levar o Evangelho. Eu e você temos essa responsabilidade, meu irmão. Não fuja dos desafios que Deus entregou. Não fique isento. Versículo 30. Vamos para o 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e o livrava de sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão na barba, e o feria e o matava. E assim feria o teu servo leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Isso aqui são experiência. Chegará momento da nossa vida que ninguém vai acreditar na nossa capacidade. Não queira provar para alguém que você é capaz. Você pode ficar frustrado. Não queira demonstrar para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, o seu plano, o seu projeto. Podem ser que é eles que deveriam mais te incentivar, é jogar um balde de água fria. Mas como que você vai conseguir? Você nem estudo tem para isso. Com que recurso você vai conseguir? Com que tempo você vai fazer tudo isso? Você é mãe, você é pai, você tem suas irmãs. Irmãozinho, experiências. Deus me ajudou, Deus tem me ajudado, Deus tem me socorrido, Deus falou comigo, Deus falou da palavra, eu ouvi a voz de Deus, Ele me deu uma direção, Ele me deu uma ordem, Ele me deu uma promessa. Meu irmão, você já teve experiência com Deus de oração? Você já teve experiência com Deus de você orar e Ele dizer: pode ir, eu estou contigo? Ou dizer: fica, não é o momento? De você orar e as portas estão fechadas e Ele abrir portas. O mesmo Deus que cura uma dor no pé é o mesmo Deus que cura de um câncer. Na sexta-feira eu falei sobre matar os amalequitas. E algo depois que veio no meu coração sobre matar os amalequitas. A respeito sobre matar desejos, pecados, mentiras, vaidades, orgulho. E anotei nos meus bolsos, não falei, falo hoje. Se a pessoa não consegue matar um vício do cigarro, um vício da bebida, se ela não consegue matar o vício da pornografia, se ela não consegue matar algo, como que ela vai vencer gigantes? Se ela não consegue matar o comodismo, a frieza, a tristeza, se ela não consegue matar, sabe,
as frustrações, as decepções precisam morrer dentro de nós, porque desafio vai surgir, gigantes vão surgir. A ordem do pai para Davi era: leva o pão, mas no meio desta ida, o gigante se levantou. Ele fugiu? Não, ele correu para a batalha. Você vai dar continuidade, que ele tem uma grande convicção que Deus iria dar vitória. Vamos ler? Versículo 44, pula para o 44. 42. Versículo 42 diz assim: e olhando o filisteu, vendo Davi o que? Desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil o que? Aspecto. O gigante despreza Davi, como eu estava acabando de dizer. Às vezes as pessoas podem desprezar um projeto, um plano, a sua pessoa, a sua capacidade. As pessoas podem desprezar, mas se você tem a palavra de Deus confirmada no seu coração, meu irmão, agindo Deus, ninguém impedirá. Se Deus é por você, meu irmão, quem será contra você? Você acredita nessas palavras? Ou ela só está para preencher páginas de um livro? Desprezou. Versículo 43, disse pois o filisteu Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses e disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e a bestas do campo. Davi, porém, lhe disse o filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Querido, você tem um plano, você tem um projeto. Eu não sei qual circunstância você está vivendo, mas aqui eu vejo e uma palavra direcionada para o seu coração. Podem haver pessoas que tenham mais recursos do que você. O Golias tinha escudo, o Golias tinha espada, o Golias tinha lança, o Golias tinha um homem só para carregar as suas armas. Davi tinha uma funda e o que? E pedras no seu alforje. Só tinha aquilo aos nossos olhos. Mas parece ser clichê, mas não é. Pouco com Deus, como que é o dizer? Pouco com Deus é muito. Saul tentou colocar a sua armadura, Saul tentou colocar o seu escudo, sua espada, suas vestes. Davi nem andou e nem saiu do lugar. Mas Davi, com a sua funda e com as pedras dentro do seu alforje e com a sua fé, dizendo: você pode vir com espada, com escudo, com lança, mas eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Irmão, quem tem Deus tem tudo. Isso te alegra? Amém? Isso te alegra? Amém. Quem tem Deus tem tudo. Você tem que ter essa convicção. Isso se chama convicção, confiança. Amanhã nós vamos estar orando sobre uma palavra direcionada pelo Espírito Santo para a igreja de Nova Mutum. A palavra é consistência. Vou estar orando e vou estar apresentando, creio eu, durante todo o meu tempo que está aqui, até Deus determinar. Constância, consistência. Coisas que as pessoas infelizmente não estão tendo. Consistência. Oscila na fé.
Hoje está bem, amanhã não está. Ela não é constante. Hoje ela sai confiando em Deus, passa 2, 3 dias. Se Deus estivesse nesse negócio, eu acho que alguma coisa já tinha acontecido. Mas não é constante. Não é consistente. O que ela vê faz como o exército do Senhor fazia eles fugir. Quando Golias surgia, eles fugiam. Ficavam com medo. A pessoa não é constante. Ela diz que crê em Deus, mas não é constante. Começa a vir na igreja, começa a luta levantar, foge. Começa a orar. A luta se levanta, foge. Eu já vi pessoas dizer, pastor, eu percebi que toda vez que eu começo a orar pelo meu marido, o diabo se levanta, começa uma briga, é filho, é filha. Aí sabe o que acontece? Eu até parei de orar. Estava levantando meia-noite, eu estava levantando 3 da manhã, eu estava levantando 5 da manhã, estava com o meu propósito de oração, estava jejuando. Era só eu começar a jejuar, pastor, o diabo vinha com um rebuliço. E a pessoa, em vez de ser constante, dizer, diabo, você se levantou para cair. Porque tudo passa. O que não pode passar é a palavra de Deus na nossa vida. Ela não pode passar antes que o que? Prospere para aquilo que foi designado. O Senhor nos ensina a orar até que a gente consiga aquilo que queremos, segundo a sua vontade. É o que eu tenho ensinado. Como um amigo importuno, insista até receber. E lembra para quem que era aquele pão? Deus crescendo a igreja, ele associou tudo aí, gente. Não estava no meu esposo, não. Para quem que era aquele pão? Por um amigo que chegou quase meia-noite. Ai, Deus dando mais um pouquinho. Pão para a gente insiste, né? E pão para o amigo? Pão para nós, venha a nós o teu reino, venha a nós. E levantar de noite para orar pelo seu amigo, pelo seu irmão. Bater ali, Senhor, ele está com problema, está com dificuldade, mas, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, o pastor, a igreja, Pai, orar, lutar, pedir. Mas às vezes nós começamos, essa semana eu vou fazer isso, eu vou acordar às 6 da manhã, eu vou ler o capítulo. A gente viu o ano passado, quem finalizou a leitura anual? Poucos. Gente que nem começou, e gente que começou e nem terminou. Eu tenho minhas próprias leituras mensais, eu estou no livro de Provérbios. Nós estamos no capítulo 17. Então você não precisa com que eu diga o que você tem que fazer. Não, meu irmão, a Bíblia está contigo. Você pode fazer os teus momentos com Deus. A partir de hoje eu vou ler um capítulo por dia de Salmos. São 150 dias. 150 dias dá quantos meses? 5 meses. E mais uns dias, dependendo se for 31 dias. 5 meses, um propósito. Chega como se. Você já leu um livro esse ano? Eu estou finalizando um. 3 meses, mas já era para ter acabado, né? Está 3-0 para o livro, mas eu vou virar esse jogo. Falta 6 capítulos, dia 23. Mas e aí? Pensa. Entendeu? Então nós não somos muitas vezes consistentes. Vamos voltar aqui? Onde a gente terminou? Onde a gente parou? 48, pula para 48. Deixa eu só beber uma água, não? Mas que minha boca é furada, cai mais para fora. 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi fugiu. O gigante levantou e foi encontrar com Davi. Ele fugiu, foi isso, igreja? Apressou-se Davi e correu ao combate
combate e encontrar-se com o quê? Com o filisteu. Meu irmão, quando o inimigo se levanta, o que você faz? Ah, pastor, eu fujo para a presença de Deus. Olha que lindo. Que lindo, né? Eu fujo para a presença de Deus. Não, meu irmão, não era nem para você ter saído da presença dele. A mensagem é ir para o combate, meu irmão. A autoridade sobre toda a ação do inimigo. Nosso inimigo não é carne, não é sangue. É potestade, é principado. O inimigo, através da vida do filho, do marido, através de um vício, através de uma ira, através de uma mágoa, um ódio, um ciúmes. Não sei qual a situação que o diabo vai se levantar contra a tua vida, mas não é momento de fugir, é de correr para o combate, na oração. Não é bater de frente com o marido, não é bater de frente com os filhos, não é bater de testa com a família, é correr para o combate, oração, jejum. Amém? Oração em jejum, joelho no chão, boca no pó, buscar a Deus. Senhor, esse diabo caiu por terra, por um caminho ele se levantou, mas por 7 caminhos fugirá, porque eu habito no esconderijo do Altíssimo, a minha alma descansará. O Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito, meu irmãozinho. O combate, o inimigo se levantou. Essa aqui é a vida do crente, é luta atrás de luta. Não, meu irmão, se desperta. O que nós temos que fugir? De tentação. Tentação mais forte, né, irmão? Né, Lucas? A menina mais bonita lá da escola do Tiradentes, às vezes a feinha já vem. A mais linda da escola lá. Eu quero te encontrar lá de trás da sala. E aí? Afasta-se de mim, Satanás. Eita, não sou mesmo, não sei não. Ainda bem que a palavra de Deus diz que Deus não dá lutas que eu não possa o quê? Então se essa menina aparecer, você pode, meu irmão. Você só vai cair na trela dela se você quiser. A tentação vem, eu fujo. Vão te chamar, está sendo gravado aí, mas vou colocar adjetivos, né? Baitola, viado, um monte de nome de adjetivos. Você não é. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um servo de Deus. Pode te colocar de vários adjetivos, não. Entre obedecer a Deus e a minha vontade, eu obedeço a vontade de Deus. Tentação você foge, da aparência do mal você foge. Paga de machão não. Não, é que eu tenho Deus, eu vou. Não, você foge. Agora, inimigo, luta, combate, e não pode ir para cima. Ele foi. Davi meteu a mão no alforje, tomou ali uma pedra, com a funda atirou, feriu o filisteu na testa, a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com a funda e com a pedra, feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão, pelo que correu a Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou sua espada, tirou da bainha e o matou, lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, o que? Fugiu. Amém? E é assim. Resistir a Deus, você leu esse versículo, né? Sujeitai-vos a Deus, o diabo só foge depois que você vence o campeão deles. Olha que forte aí para nós. Mais uma revelação agora. Rema, palavra revelada. Mais uma palavra revelada. Fugiram. Depois que o campeão dele o quê? Quem já viu manifestação demoníaca, muitas vezes vai falar assim: quem que é o maioral daí? Quem que é o cabeça daí? A gente luta contra o cabeça, contra o que manda ali. Assim que você consegue derrotar ele, expulsar ele, todos fogem, todos vão embora. Assim aconteceu aqui no mundo espiritual do mesmo jeito, meu irmão. Você sair daqui hoje para sua casa, volta determinado a lutar contra o maioral. Eu quero o campeão do inferno que está contra a minha vida. Quero o diabo que está, sabe, na vida do meu filho, a potestade. É contra a potestade que nós devemos levantar a nossa voz, contra os principados. Porque no momento que você vencer a potestade, meu irmão, os outros fogem. Fugiram.
Versículo 54. Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Lê comigo isso aqui. Vendo, porém, Saul sair Davi e encontrar-se com os filisteus, diz: Abner, chefe do exército, de quem é filho este jovem Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. E disse então o rei: pergunta, pois, de quem filho é este jovem? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tornou consigo e trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo, o quê? Jessé, o belemita. De manhã eu citei sobre isso, a respeito. Será que Davi estava com a cara coberta toda vez que ia tocar harpa, gente? Lembra que ele ia e voltava quase todos os dias, ia e voltava, ia e voltava. O homem estava tão endemoniado que ele não via a face de Davi, será? Ou será que o menino tinha tanto brilho do Espírito Santo na vida dele que ele não enxergava nem a face de Davi? Aí vem para a nossa vida, meu irmão, você que trabalha, você que quer conquistar na sua área financeira, você que tem buscado almejar algo na sua carreira profissional, entenda, você ser certinho, glória a Deus, continue, bata o seu cartão certinho, 7 às 11, da 1 às 5, tudo bonitinho. Só que você também tem que mostrar resultado. Você só se destaca se você mostra o quê? Resultados. Aquele patrão, aquele gerente, o encarregado, aquele que tem poder de te promover, ele só vai olhar para você quando você mostrar resultados. Ah, pastor, não é assim não, é só os... Não, já nem falar, meu Deus, obrigado. É só os puxa. É só os babas que crescem na empresa. É só os que ficam ali, ó, com o patrão. Ah, é o patrão para cá que cresce. Não, irmão, você tem Deus. Deus te faz crescer ou não faz? Deus te faz crescer. Isaac ia para o Egito, para um lugar que tinha potencial de crescimento. Deus falou: fica aqui nessa terra, eu vou te fazer crescer. De tal forma e de tal maneira que depois as alianças de Abimeleque disse: não, Isaac, você tem que sair daqui. Cresceu tanto que incomodou, que é esse o motivo, né? Quando você crescer e mostrar resultado, você vai incomodar. Você está preparado para isso ou você vai ficar chateadinho? Porque é assim. Quando você começar a dar resultado, quando você começar a mostrar o resultado, você vai incomodar. Você que, sabe, entra no trabalho, faz tudo com esforço, com dedicação, sempre busca fazer o seu melhor. Como que a gente faz o melhor, igreja? Como se fizesse para quem? Você faz igual a sua cara? Ou igual a cara de Deus? Brincadeira. Tem gente que não tem essa expressão, fez igual. Fulano fez igual a cara dele. Tudo a gente faz com o melhor, como se estivesse fazendo, pelo menos deveria ser assim. Pelo menos deveria. Então, assim será, meu irmão. Quando você começar a fazer assim, as pessoas vão te chamar, vão te colocar adjetivos, quer enriquecer o patrão, quer aparecer no meio dos outros, quer ser aparecido, quer se amostrar. Meu irmãozinho, você está trabalhando, você está se dedicando, você está se esforçando, você está almejando algo maior, você não está fugindo de responsabilidade. Quando você trazer a cabeça, a solução, pede para Deus solução. Deus me dá solução. Às vezes você só leva problema para a empresa. Às vezes você só leva crítica, só leva problema, dificuldade. Ah, você tinha que fazer isso. Não, leva solução. Ah, pastor, mas não me ouve. Ok, continua com o espírito de fé. Por 2 anos José não foi ouvido, até que Deus criou uma oportunidade que José foi parar onde? Na frente de Faraó. Faraó ouviu. Faraó colocou ele sobre o cargo daquilo.
Então, meu irmão, só continua sendo persistente, consistente, perseverante. Faça o seu melhor, mostre o resultado. Vão te criticar, vão te taxar de muitos nomes. Mas o que eu estou fazendo aqui é uma obediência a Deus, buscando ser reto, íntegro, fazer sempre o melhor. Às vezes você é aquela pessoa que ajuda os outros da empresa e todo mundo fala: isso é besta, ele está sendo pago para fazer esse serviço. Assim eu sei, se eu posso, se tem como eu estender a mão, se tem como eu ajudar, por que não? O que você não pode é deixar as suas funções e fazer a função dos outros, né? Nunca faça isso, você vai ser repreendido com certeza. Se sua função está realizada e você tem condição de ajudar e estender, ajude. Essa é a palavra de Deus. Quando você mostrar a cabeça do gigante, você vai ser reconhecido. Amém? Quem não é visto, não é lembrado. Que Cristo venha te ver no lugar secreto, no quarto secreto. Ele te recompensará. Vamos aplaudir Jesus? Louvado seja o Senhor.